Fala galera, eu sou Eric Winston e esse é o canal Grana e Carro, o canal que te ensina a fazer dinheiro com compra e venda de carro. Digo mais, o único canal da internet que te passa a jornada inteira. Todo o conteúdo que você precisa saber para atuar na compra e venda de carro. Seja você alguém que esteja começando na compra e venda ou alguém que já atue há muito tempo e queira mudar o patamar, queira ir para um outro patamar. E o vídeo de hoje... pessoal, é um vídeo totalmente diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal. E eu já vou começar dizendo o seguinte: eu vendi um carro de leilão. E eu vendi um carro de leilão pelo valor da tabela FIP. Ó, detalhe, sem sacanagem. O que é a sacanagem? Se o carro é de leilão, a venda tem que ser transparente. Ué, Eric, mas você não fala que não trabalha com carro de leilão? Mas Eric, carro de leilão não desvaloriza? Pessoal, todas essas duas questões são verdade. Eu realmente opto por não trabalhar com carro de leilão. Eu não compro carros que sejam de leilão para revender na minha empresa. Mas esse carro foi uma situação diferente. Um cliente me procurou para que eu inspecionasse e vendesse o carro para ele. E aí, na sequência, eu descobri que o carro era de leilão. Então, respondendo ao primeiro ponto. E o segundo ponto, carro de leilão não desvaloriza? Em geral, sim. Mas olhem que coisa louca, que momento diferente que a gente está vivendo. A venda desse carro foi feita agora, no mês de junho de 2021. E junho de 2021, pandemia, período aí de poucos carros no mercado superaquecido, acabou que culminou com uma venda de um carro de leilão 100% transparente, com um contrato, inclusive, deixando claro que o carro tinha aí passagem por leilão e, claro, um laudo cautelar, um laudo de pesquisa veicular, que mostrava também aí, tanto, claro, pro vendedor que sabia, mas mais importante, pro comprador, que ele estava comprando um carro de leilão. Mas esse vídeo, na verdade, é para mostrar justamente o momento louco que a gente está vivendo. Vamos lá, qual foi o carro? Ó, tô botando aqui umas fotos para que vocês vejam. Foi uma Range Rover Vogue 2013, um carro diesel 8 cilindros com 44 mil quilômetros rodados. Então eu vendi esse carro em 2021, um carro 2013 com uma quilometragem muito baixa para um carro a diesel. Isso a gente sabe que não dá para negar. Mas mesmo assim, será que era motivo para que a gente vendesse esse carro pelo valor da tabela FIP? Lembrando, agora, em junho de 2021, a tabela FIP desse carro tinha o valor de 286 mil reais. E eu vendi esse carro por 285 mil. Praticamente o valor da FIP. Uma diferença aí de R$1.000, 1.000 e uns quebradinhos para o valor da FIP. Praticamente o valor da FIP, ainda mais considerando esse valor, essa diferença percentual aí pro valor do carro. Eric, mas o que você fez para vender um carro de leilão pelo valor da tabela? E aqui, pessoal, a mensagem é muito clara. Não tem pegadinha e não tem mágica. Eu não fiz sacanagem e eu não sou melhor do que ninguém. Eu só consegui vender esse carro pelo valor da tabela FIP por causa do período aquecido que a gente está vivendo. É claro que o carro era um carro diferente? Sim, um carro com baixíssima quilometragem pro ano do carro e um carro raro no mercado. Mas será que isso justificaria a venda no valor da tabela? Esse é o ponto. Se foi vendido, justifica. Se não tivesse sido vendido, talvez não justificasse. Mas se foi vendido e não foi uma coisa que o comprador foi obrigado, justifica. E isso só comprova o período louco e aquecido que a gente está passando na compra e venda de carro, no mercado automotivo durante a pandemia. Agora, é importante dizer também o seguinte: que tipo de leilão que esse carro teve? E aqui é importante para que a gente separe o joio do trigo. Não era um leilão de seguradora, isso é, não foi um carro que tenha sido reembolsado, uma perda total, nada nesse sentido. E também não era um leilão de financeira. Como que esse carro foi a leilão, então? Esse carro foi vendido pela Superbid, sendo frota da Land Rover.
E aí está a grande diferença. Esse carro não tem sinistro, esse carro não tem batida, esse carro não tem um retoque de pintura, esse carro não tem nada. Mas ele é um carro de leilão. Mas por que a Land Rover vende os seus carros no leilão? Por que ela não vende, por exemplo, para as concessionárias ou não vende para os clientes final? Por questões próprias. Cada vez mais as montadoras, os fabricantes vão se utilizar das plataformas aí de leilão para transformar a venda em uma coisa mais transparente. Regras de compliance, por exemplo. Então esse carro foi vendido lá através do leilão da leiloeira da empresa Superbit e eu tive como comprovar isso, porque no momento em que eu inspecionei o carro e levantei que esse carro era um carro de leilão, eu fui entender que tipo de leilão. E aí eu pude perceber que esse carro tinha tido como dono a própria Land Rover. Então já me mostrou o seguinte, não era um carro de concessionária, era um carro da fábrica. Mas outra coisa me chamou a atenção, a placa desse carro, se ele era um carro da fábrica, será que eu não conseguiria achar esse carro lá no ano de 2003 sendo divulgado aí em algum lugar do Brasil, né? Um dos primeiros carros aí desse ano a chegar para divulgação, e eu justamente achei. Eu achei alguns vídeos de expedição no centro-oeste do Brasil para jornalistas que os carros tinham a mesma sequência de placa e a mesma sequência, inclusive, desse carro que eu vendi. Então isso comprovava mais uma vez que esse carro era um carro da fábrica. E aí a gente já coloca esse carro num outro patamar frente aos outros carros de leilão. Ele não era batido, ele não tinha alagado, ele não pegou fogo, ele não foi perda total, nada nesse sentido. Ele era um carro em perfeito estado da fábrica que foi vendido através do leilão. Mas, mesmo assim, seguia sendo um carro de leilão. Quando a gente puxa uma pesquisa veicular ou um laudo cautelar, a informação que sai é leilão. Uma pesquisa ou outra pode nos informar que tipo de leilão, se leilão de financeiro ou não, mas, em geral, a informação que sempre vem é carro de leilão. E aí a gente põe todo carro de leilão dentro do mesmo saco. Tem muita gente que fala, não, o carro de leilão tem que custar 20% a menos do que o mesmo carro sem leilão. Tem que custar 30%, tem que custar 40%. E esse vídeo aqui é para mostrar que a gente não pode tomar nada nesse sentido como verdade absoluta. Se você me perguntar se eu acho que um carro de leilão tem que valer menos do que o mesmo carro sem leilão, eu, Eric, acho que sim, em geral. Mas e um carro desse? Um carro com uma baixíssima quilometragem, um carro que foi da fábrica e não teve nada negativo que justificasse o leilão. Será que esse carro tem que custar também menos? Já é uma questão um pouco diferente. E a prática aqui nos mostrou que ele acabou custando a mesma coisa que um carro como se não tivesse o leilão. É legal dizer o seguinte, no atual momento que esse vídeo está sendo gravado, a FIP era 286 mil, o carro foi vendido por 285 mil, mas o valor de mercado dos carros giravam ali justamente entre 270 e pouco e 300 mil. E aí vão ter suas diferenças com relação a modelo, tamanho de roda e alguns detalhes nesse sentido. Mas vejam o absurdo do momento que a gente está vivendo e de como a compra e venda de carro muda a cada instante. Se eu estivesse fazendo um vídeo desse aqui antes da pandemia, lá em 2020, talvez esse carro não fosse vendido exatamente pelo valor da tabela FIP, que regula o valor de mercado. Porque eu digo sempre, tabela FIP, ela não importa tanto, o que importa é o valor de mercado. Em alguns carros, o valor de mercado pode ser acima da tabela FIP. Em outros, a tabela FIP acima do valor de mercado. E nesse caso desse carro específico, mercado e FIP estavam girando ali no mesmo patamar. Então, vejam como o mercado de compra e venda de carro é dinâmico. E isso nos obriga a seguir estudando para aprender sempre. O que a gente sabia ou o que a gente fazia há um ano e meio, há 2 anos atrás, já não vale tanto assim hoje em dia. E amanhã vai valer menos ainda. É por isso que eu repito no meu canal, é por isso que eu repito aqui no Grande Carro diariamente, que se a gente não estudar, se a gente não pegar a compra e venda para entender todos os passos da jornada, o mercado nos atropela, a gente fica para trás e o bonde vai passar e a gente não vai conseguir pegar. Não vamos pegar as melhores oportunidades, não vamos fazer os melhores negócios e vamos acabar sendo passados para trás em algum momento. Então, esse estudo na compra e venda de carro, ele é fundamental
fundamental e é isso que eu bato diariamente aqui no Grande Carro. Viram que loucura? Viram que absurdo um carro de leilão sendo vendido de forma transparente, com todas as partes sabendo que o veículo era de leilão, sendo vendido então no valor da tabela FIP, que é o mesmo valor de mercado de um carro aí sem leilão? Loucura? Insanidade? Faz sentido? Não faz sentido para você? Comenta nesse vídeo aqui, me diz a sua opinião. Você, se estivesse procurando um carro ímpar, porque essa é outra informação, eu não estou falando aqui de um Onix que tem 1 milhão de carros anunciados, eu estou falando de um carro raro, de um motor mais raro ainda, porque a maioria dos carros que vieram para o Brasil são 6 cilindros diesel, e esse é um 8 cilindros diesel muito potente e muito econômico. O carro tem mais de 70 kg de torque, ele tem uma patada, é mais torque do que uma C63 AMG, por exemplo. Num carro diesel, num carro aí com um consumo reduzido de combustível, com baixíssima quilometragem, sem retoque, numa configuração super diferenciada. Para você, valeria a pena pagar então o valor da tabela, o valor de mercado, mesmo sendo um carro de leilão? É loucura? É insanidade? Faz sentido? Não faz sentido? Me conta aqui abaixo desse vídeo que eu quero ouvir a sua opinião. Ah, e não esqueça, deixa o seu like nesse conteúdo, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho e, claro, se inscreva no canal. A sua inscrição, o seu like, a sua ativação do sininho ajudam muito para que o canal continue crescendo e para que a gente consiga produzir constantemente conteúdos interessantes aqui como esse. Me conta aqui o que você achou e tamo junto.